Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Hoje, 16 de junho de 2020, mais uma vez, João Gabriel e eu, aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, aqui nos novos endereços, na rua Capitão Quinzinho de Junqueira, 67. Boa noite, João, prazer imenso, tudo bem? Tudo jóia, Albert, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Também, como sempre, eu desejo bom dia, boa tarde para quem nos assiste em outros horários. Convido mais uma vez quem estiver nos assistindo pelo Facebook a curtir a página do Jornal da Cidade para receber atualizações do conteúdo. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube também, se inscrever no nosso canal. Tem um botãozinho aqui do lado, se inscreva, é gratuito também para receber alertas e notificações de conteúdo. Nós sabemos que a cidade, o país, o mundo de uma maneira geral está enfrentando essa pandemia e muitas das ações por parte dos governantes está sendo focado na área da saúde. Isso nós sabemos, temos consciência. Tem feito um bom trabalho em Poços de Caldas, não podemos negar. Mas por um outro lado, João, o que hoje eu postei pela manhã no meu grupo Poços, hoje e amanhã, é o desleixo com relação à Praça das Rosas. Nunca havia visto a Praça das Rosas da forma que estava no último sábado, quando fotografei aquele espaço turístico, da forma que está. Toda descascando, água parada, pintura totalmente fora de si, daquilo que sempre foi a beleza daquela rosa ali no centro da Praça Brasil, ali na Praça das Rosas, e a gente fica entristecido, porque sabemos as dificuldades da prefeitura, mas foi como eu coloquei, 2 galões de tinta, um verde e um vermelho, nada mais que R$600, não resolveria com os pintores da própria prefeitura. É lamentável, né, Albert, isso aí é o seguinte, vamos fazer um pouco de justiça. Nessa gestão, quando o secretário de Serviços Públicos existia, a figura do secretário titular, que no caso era o Thiago Biagione, essa praça recebeu a revitalização. Sim. Foi pintada, né? Eu não lembro se foi em 2017 ou 2018. Ali a responsabilidade da Secretaria de Turismo, João. Era na época do menino lá, o Ricardo, que era o secretário. Mas Pode ser que ele fez a parceria com o Thiago. Foi o Thiago. Sim, inclusive sim. O próprio Thiago fez fotos aí, postou, na época, é verdade, tem razão. Postou aí nas redes sociais. Agora, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos está interina, né, com o Paulinho Corominas, que é diretor do DEMAI. Então, assim, se você for analisar entre Secretaria de Serviços Públicos e DEMAI, é lógico que o Paulinho ele vai direcionar todos os esforços dele para o DEMAI, né? Até porque a Secretaria de Serviços Públicos tem um secretário adjunto. Sem dúvida. Não é verdade? Que é o Marcos Salles, né? Então, delega-se, né, as decisões ali para o adjunto. E às vezes o adjunto tem outras coisas para resolver também. Então, assim, resumo da ópera, passa batido. Infelizmente. Então, assim, a gente tem que reconhecer que nessa gestão do Sérgio já ocorreu intervenção lá, mas é um lugar, como o Albert mesmo disse, é muito frequentado, apesar de agora do momento aí não estar recebendo turistas, né, ou não, né, porque a gente também não... Disse que tem hotéis aí com 60 hóspedes no final de semana também. A gente não sabe ao certo se está vindo, se não está vindo, mas o fato é o seguinte, né, Albert, não é porque não está vindo turista ou tem menos turista do que o normal que você não vai fazer a manutenção. E é o que o Albert falou, um galão ali de 18 litros ali resolve o problema, né? De tinta vermelha e outro de tinta verde, está resolvido. Um outro assunto que ontem à noite foi postado no grupo, João, e dias atrás foi feita a inauguração lá da usina da coletora, a ET, que é a coletora de resíduos para o tratamento do esgoto de Poços de Caldas. Foi filmado ontem, preocupante as imagens colocadas no grupo, não está sendo feito corretamente, pelo que a pessoa postou, um odor muito grande, e pelo que foi postado pelo ex-secretário da Fazenda e ex-diretor do DEMAI, o senhor Luiz Fonseca, ele disse que a capacidade da operação daquela usina ela é abaixo do necessário. Dizem que estão apenas fazendo 50% daquilo que é a necessidade. É preocupante esses dados, né, João? Eu vi esse vídeo aí, Albert, é até um vídeo assim bem impressionante, sim, né? Porque claro. assim, saindo os dejetos sai ali ali, bastante volume de água ali. E é aquela polêmica que a gente já tocou aqui no Pautando, né? 100% do esgoto tratado, né? Não coletado, né? Não, tratado. Tratado? Mas, não. Coletado não, porque coletado não, deixaram... Tratar, 100% do esgoto tratado, não coletado. Não coletado. Então, assim, possivelmente... Não, mas lá dá a entender que está saindo de dentro da usina lá de tratamento de esgoto, desaguando na água. Mas eu não consegui né? visualizar que era a usina. Porque ele mostra no fundo a usina. Né? Então eu passei batido Se você nessa olhar parte. com bons olhos clínicos ali, você vai ver a usina ao lado e descendo o emissário jogando no rio novamente, que deveria ser, acredito eu,
que, após feito o tratamento, jogando no rio a água limpa. Mas parece que não está sendo feito assim. Até porque, né, Albert, o objetivo ali é realmente evitar de se jogar no rio Lambari, né? Sem Tanto dúvida. é que a estação chama Estação de Tratamento de Esgoto 1, Rio Lambari. E aquilo que alguns também internautas colocaram, né? Os peixes rio abaixo aí estão todos contaminados. E já não é de hoje também, já de muitos e muitos anos também. Quem vai pescar ali, né? Já tem um conhecimento tá sabendo o mato que está lenhando, vamos dizer assim, está uma expressão acontecendo. bem popular, né? E hoje pela manhã, João, nós tivemos também um assunto que foi destaque na mídia nacional, foi a apreensão de computadores, de celular, do blogueiro Alberto Silva, que tem um giro de notícias com mais de 1.200.000 frequentadores da sua página, e trouxe aí Poços de Caldas nas lentes aí de toda a mídia pelo período da manhã, né? Pois é, Albert, é uma operação contra as fake news, né? O blog aí do Beto Silva, né? Beto Louco, né? O pessoal às vezes chama ele. Tá entre aí esses blogs tidos como bolsonaristas, né? Acusado aí de fazer fake news. Eu não sei, não posso te dizer, se eu falar qualquer coisa a respeito, eu estaria sendo até leviano, viu, Albert? Mas se a Polícia Federal investigou, ela com certeza sabe mais do que você, né? Com certeza. Inclusive, ele, logo após a saída dos policiais de dentro da sua casa, ele fez uma live, colocou nas suas redes sociais, mostrando que foram todos solícitos, que inclusive as filhas dele estavam dormindo, eles não acordaram e somente fizeram o cumprimento do mandato de busca de apreensão do ministro Alexandre de Moraes por parte do Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar aí o desenrolar e saber realmente o que vai acontecer, né, João? Eu vi o vídeo depois que ele gravou, eu assisti, ele disse assim que os policiais levaram um notebook, um computador e o telefone celular dele, né, que ele usa realmente para fazer esse trabalho aí de blog, né, o giro de notícias. Né? E a semana passada, João, então, trazendo aqui para os amigos do Pautando, porque nós não tivemos o programa de quinta-feira, em relação àquela postagem que eu fiz também a respeito do Condefat. Fui procurado por assessores do promotor Dr. Sidney Bott, pedindo a ata daquela reunião, pedindo a postagem. Vai ser feita uma notícia de fato aí em relação a essa situação também, tal qual também a situação dos problemas relacionados à imprensa não está tendo livre acesso, né, em relação ao que está acontecendo na prefeitura. Somente através de lives, no seu perfil pessoal, não utilizando a página da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, e isso tem trazido aí um desconforto muito grande, e se não me engano já é a 7ª notícia de fato ou procedimento feito pelo Ministério Público de Minas Gerais através do Dr. Sidney Bott. Só para ilustrar essa informação aí que o Albert está trazendo agora, Albert, ontem, coincidentemente ou não, né, no Diário Oficial do Município saiu uma instrução normativa da Secretaria Municipal de Controle Interno disciplinando aí o funcionamento dos conselhos municipais em relação à aplicação do uso de fundos, né? Precisou nós usarmos pode ser já uma movimentação para tentar regularizar a situação, para evitar realmente essas situações. Porque qual que é o problema lá do Condefat? Segundo lá os próprios conselheiros, não sou eu nem o Albert que está dizendo, a prefeitura se utilizou de forma indevida, né, dos recursos destinados ao patrimônio histórico. Então, e não aprovaram as prestações de contas de julho, agosto, setembro, outubro e novembro, né, João? E foi o que eu falei no programa da terça-feira passada, né, Albert? Isso aí é a famosa pedalada, né? Por conta de situações desse tipo aí, a presidente Dilma foi caçada, né? Porque ela tirou dinheiro ali do BNDES, de bancos estatais, e depois não repôs. Então foi esse aí que foi o motivo da cassação dela. Não estou dizendo que o prefeito Sérgio vai ser cassado por conta disso, mas é mais para traçar um paralelo para a pessoa entender a dimensão da questão. Vamos chamar um breve intervalo. Retornaremos dentro de instantes com Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Nós aqui do Posto Pampa acreditamos que isso tudo vai passar e sabemos que agora, mais do que nunca, é preciso que cada um de nós faça a sua parte para a recuperação da economia. Por isso, é essencial que você valorize o comércio da nossa cidade e consuma produtos e serviços oferecidos aqui onde a gente mora. Quando o dinheiro circula aqui, ajudamos na criação de novos empregos e todos saem beneficiados, incluindo você e sua família. Posto Pampa, junto de você a todo momento.
Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, agora em novos endereços, na Rua Capitão Quinzinho Junqueira, 67, subindo aquela subida ao lado aqui do Posto do Barbudo. Vamos às notícias e as matérias e as notinhas do Pautando, João? Vamos lá, a edição do final de semana do Jornal da Cidade foi a seguinte: academias, autoescolas e ambulantes voltam a funcionar na segunda-feira, no caso ontem, né, Albert? Então aí foi mais uma etapa aí da flexibilização do comércio aqui em Poços de Caldas, né? Após muita reclamação do pessoal das academias, a prefeitura enfim liberou, mas não liberou ainda os treinos funcionais, né? Só, então, só academia de musculação realmente, né? Inclusive, não só academias, mas academias localizadas em clubes, né? Principalmente no caso aí da Caldense, e também em condomínios residenciais, né? Que tem muito condomínio que tem academia, então foi liberado. Muitas academias aí, inclusive a Caldense, eu estive lá ontem, somente 17 pessoas a cada 40 minutos, eu acho que é um número bem reduzido para um quadro associativo de 3 mil sócios. Mais de 1.000 pessoas passavam diariamente pelo clube. Eu acredito que mesmo fazendo essa flexibilização, a Caldense ainda vai ter dificuldade aí com relação ao recebimento das suas mensalidades, porque grande parte das pessoas não poderão frequentar as academias internas do clube. E nas demais pela cidade, ontem foram fiscalizadas também pela Vigilância Sanitária de Poços de Caldas, juntamente com o Comitê do Covid-19, e esperamos aí que não tenhamos aí consequências futuras para que todos possam trabalhar corretamente. A gente colocou na edição de hoje do jornal realmente essa notícia, né? Até ia falar, mas já que o Albert já adiantou, eu já vou me antecipar aqui. 51 academias, segundo a prefeitura, foram fiscalizadas aí pouco mais de 25, né? Então praticamente metade das academias aí foram fiscalizadas e o comitê não identificou faltas graves. Que então, bom, né? Está tudo transcorrendo aí dentro da normalidade, dentro do previsto. Talvez tenha sido feito aí alguns pequenos ajustes, né, Albert, que é normal, primeiro dia, né? Então, assim, a gente espera que realmente possa continuar dessa forma, né, que as pessoas voltem às atividades normais, né, as academias também voltem a funcionar normalmente, porque a gente sabe, com base naquele protesto que teve na sexta-feira retrasada, Albert, que pelo menos 5 academias aqui em Poços realmente fecharam, né, encerraram atividades. E voltando à questão aí dos espaços aí de treinamento funcional, nesse momento não tem uma previsão ainda de volta, né? Então eu acho que o pessoal vai esperar vai demorar mais um pouco mais ainda. Pode ser que o pessoal seja mais afetado, né? Porque tem compromisso de aluguel, tem uma série de situações aí que complicam. Outra notícia que eu queria destacar aqui da edição do final de semana foi o seguinte, que a Secretaria Municipal de Saúde está investigando mais um óbito suspeito aqui em Poços de ter contraído o vírus. É de um paciente de 51 anos, ele possui uma doença de base e estava internado em uma unidade de terapia intensiva de hospital que atende pelo SUS. A prefeitura não falou qual é esse hospital, mas ou é o Santa Lúcia ou a Santa Casa. Então, a prefeitura está aí fazendo a investigação de mais esse óbito aí. Até o momento, né, pelo menos até os dados de ontem, são 4 óbitos confirmados do vírus aqui em Poços. Em relação ao hospital de campanha, já está quase tudo pronto lá, foram feitas doações por parte da empresa Alcoa e da PUC, e acredito eu que dentro em breve a prefeitura vai estar inaugurando este hospital de campanha caso haja necessidade da sua utilização. Esperamos que não, os números têm mantido aí na faixa de 9 a 11, no máximo 12 pessoas na UTI, isso mostra que a eficiência está sendo boa em relação ao tratamento da pandemia em Poços de Caldas. A gente vê só a título de comparação, com base no que o Albert está falando, lá em Lavras, né, atingiu 70% da capacidade, né, das UTIs, né? Então lá Campinas, realmente 150 km mais próximo que Lavras, já está com 96% também assim, das ocupações. Não tem condição. Então Poços está numa situação relativamente tranquila, né? A gente já noticiou aqui no jornal também na semana passada aí, algumas vezes que chegou-se aí ao maior índice de ocupação de UTIs, né? Foram 14, mas foi 21%. 14 pessoas, 21%. Foram 21%. Depois chegou aí, parece que a 23%, mas ainda assim numa margem de segurança bem cômoda, né, para Poços de Caldas. Infelizmente, a gente ainda não precisa utilizar o hospital de campanha e tomar... Números alarmantes que eu vi hoje, João, saindo um pouco de Poços de Caldas, é a pequena cidade Extrema. Mais de 280 casos, se não me engano, eu vi hoje no período da tarde. Infelizmente, a cidade é pequena, não tem a capacidade de atendimento tal qual Poços de Caldas, Lavras e outras cidades têm. Vai ser um caos aquela pequena cidade em virtude da quantidade de pessoas que trabalham em Extrema, mas moram em São Paulo. Então eles retornam aos finais de semana em São Paulo e ficam durante a semana. Então trazendo
a doença para aquela pequena cidade, pacata cidade extrema aqui no sul de Minas. O IF Sul de Minas, campus de Poços de Caldas, ele já tem feito alguns trabalhos relacionados ao contágio do vírus aqui na região. E ele aponta, né, que as cidades fronteiriças, né, no caso Extrema, Poços de Caldas, né, são cidades assim, mais vulneráveis, né, à proliferação do vírus, porque elas estão na divisa com o estado de São Paulo. Né? O pessoal, como o Albert bem disse, aí, tem fácil acesso a essas cidades ali pela Fernão Dias e tudo mais, né, Albert? Então, o contágio é maior. Então, uma cidade de Extremo, que eu acho que tem 35 mil habitantes, se eu não me engano, né, lidera aí o número de casos confirmados aqui no sul de Minas. E a cidade que lidera o número de óbitos confirmados no sul de Minas é Varginha, com 5 até o momento. Né? Eu queria, só para a gente encerrar aqui os comentários dessa edição, eu quero falar 3 notícias rapidinhas aqui em relação à saúde. A primeira delas é que a Prefeitura continua distribuindo máscaras de tecido para a população, né, em pontos estratégicos. A Prefeitura comprou 150 mil máscaras e está fazendo essa distribuição. Como sempre, aí, pontos estratégicos, como eu disse, Feira Livre, né, outros pontos aí que costumam ter algum tipo de aglomeração. A outra notícia relacionada à saúde que eu quero destacar, ainda em relação a essa questão aí da pandemia, é que a Prefeitura reforçou a equipe de fiscalização com mais 20 servidores. Já tinham 10 servidores fazendo a orientação da população e aí contratou-se mais 20. Né? Segundo a Prefeitura, esses 20 aí são agentes de endemias mesmo da própria Prefeitura que foram contratados para fazer também esse serviço aí. E uma última notícia de saúde que eu queria destacar é que o hospital da Unimed Poços, ele ampliou, né, os protocolos sanitários aí para preservar a saúde tanto ali dos colaboradores quanto de eventuais pacientes. A Unimed é um hospital que tem UTIs, né, são leitos particulares, mas estão disponíveis para os usuários, né, e um dos usuários, inclusive, que faleceu, né, teve internado lá na Unimed. Né? A Unimed presta um belíssimo serviço na cidade, tal qual o Hospital Poços de Caldas também da CREMEP, né, João? Então nós temos que ressaltar que nós temos aqui 2 operadoras de sistema de saúde muito eficaz e tem ajudado muito aí no combate a essa pandemia aí em Poços de Caldas. É isso aí. Pautando? Vamos lá. Pautando o final de semana, cortes 1. Na sessão ordinária de terça-feira, na terça-feira passada, o vereador Marcelo Leitor apresentou um requerimento questionando se é verídica a informação sobre cortes de fornecimento de água e energia elétrica. O vereador Antônio Carlos Pereira garantiu que tais cortes não estão sendo feitos e sugeriu que Marcelo retirasse o pedido de informações. Agora, a sequência da notinha cortes 2. No entanto, a informação extraoficial é de que com a pandemia, a arrecadação do DEMAI caiu em torno de 30%, porque muitos consumidores, mesmo com condições financeiras de pagar suas contas, estão deixando de quitar os débitos, colocando em risco a situação financeira da autarquia. Dessa maneira, apesar da tolerância com atrasos no período, poderá haver cortes para os usuários com melhores condições financeiras que estejam deixando de pagar as contas. Resta saber qual o critério para identificar quem seriam esses consumidores com melhores condições financeiras. Então, foi uma polêmica aí da semana passada, né, na sessão da Câmara Municipal. O vereador Marcelo Leitor chegou a retirar, né, esse pedido de informações, né, pedido aí do Antônio Carlos Pereira, mas depois surgiram informações extraoficiais e o próprio Paulinho Corominas, diretor do DEMAI, teria dito que haveriam esses cortes para consumidores aí que têm uma situação financeira melhor, mas que não estão pagando a conta. Né? 2 situações, João. Hoje, pelo período da tarde, eu recebi um telefonema de um conhecido meu. Ele disse que foi procurado pelo próprio DME em virtude do DME primeiramente. DME. Depois eu vou falar do DEMAI. Que o pessoal estava no poste para cortar a luz dele hoje pela manhã. E aí ele chegou e tentou conversar com o pessoal, dizendo que já havia sido pago o mês de abril. E aí ele falou, mas e a instrução da ANEEL em relação a isso? Não, nós não estamos cortando, nós estamos suspendendo o contrato. Olha que situação que estão tentando fazer os nossos moradores de Poços de Caldas. Quer dizer, não é corte de energia, é suspensão de contrato no poste da rua. Olha que denúncia grave que nós estamos recebendo aqui no Pautando hoje e vamos levar ao conhecimento dos vereadores. Se realmente estiver acontecendo isso, é muito preocupante. Suspensão de contrato e corte é a mesma coisa, minha gente. É uma forma de burlar a legislação. Determinação da ANEEL, porque ontem, inclusive, a ANEEL estendeu até 31 de julho. Né? A suspensão de corte. Né? É verdade. Então, se estiver acontecendo isso no Departamento Municipal de Eletricidade de Poços de Caldas, nós vamos apurar e vamos trazer para vocês aqui. E em relação ao DEMAI, o que tem feito aí, deixado a gente muito preocupado, João, que muitas empresas de Poços de Caldas, hotéis, redes, não estão pagando a água. Vamos ser sinceros. Desde que entrou a pandemia,
os mesmos não estão honrando seus compromissos com o Departamento Municipal de Água e Esgoto. Eu achava que o Sérgio não tinha nada que o prendesse de mandar cortar as águas desse pessoal que está devendo e que tem condição e poças em Poços de Caldas. Mas, pelo jeito também, está na mesma condição de outros do passado que tem o rabo preso, vamos dizer a verdade. Porque se está devendo e caiu em mais de 30% a arrecadação do DEMAI, e nego aí com 10, 15, 20 mil cabeças de gado nas suas fazendas, deixar de honrar seus compromissos, isso é uma vergonha. Eu não tenho compromisso nenhum com nenhum deles. Então aqui eu falo a verdade, eu exponho o que realmente está acontecendo. Podem me criticar, podem me xingar. Eu achava que o Sérgio não tinha o rabo preso, mas pelo jeito tem, da mesma forma que outros do passado. O duro é o seguinte, né, Albert? O cara recebe um telefonema, né? É uma vergonha, né, João? Isso é vergonhoso, né? Ah, dou lá 1.000 empregos. Salário mínimo? É muito pouco, pelo tanto que usufruem da nossa cidade e pelo pouco que oferecem para os nossos moradores e para nossas cidades. É lamentável o que está acontecendo. Robert, eu já tive água cortada na minha casa, porque eu não paguei a conta. Mas você é um pobre mortal. Agora, aquele que oferece 1.000 empregos, tem diferença de você? Não tem. Mas eu, de fato, não paguei a conta. Eu até não sei se eu não paguei porque eu não recebi, eu passei batido e na hora que eu fui ver, tinha cortado, fui descobrir o que aconteceu, falta de pagamento. Eu já tive tanto água quanto luz cortada. Agora. Aí sabe o que eu fiz? Fui lá e paguei. Pagou. Nunca agora, mais aconteceu. Aproveitar de uma situação Só que eu sou no qual está acontecendo, porque não vai cortar e não pagar, é lamentável, né, João? Isso aí não se justifica fazer isso que estão fazendo em Poços de Caldas. O Departamento Municipal de Água e Esgoto, ele arrecada em torno aí de 12 milhões ao mês, parece, se não me engano. Pensou 30%, são 3 milhões e 600 mil reais a menos de arrecadação daquela instituição. Tem funcionários, tem o custo operacional, tem tudo que se passa. Agora, queria ver se fosse a Copasa. Se a Copasa não vinha e crau vocês aqui. Ô Albert, essa questão aí dessas postas redução de 30% aí que o Paulinho está dizendo aí que houve, que eu até não duvido que tenha ocorrido. Não, de forma alguma. Porque... Paulinho pode ter todos os defeitos dele, mas é um cara sério, é um cara que eu acredito nele. Politicamente já mudou de lado A, B, C, D, já tocou piano em todas as notas. Mas é uma pessoa séria que eu considero muito. Eu também acho que esse índice aí de 30% aí de inadimplência não é de todo estranho, não, até porque tem um aval aí para não pagar a conta, na verdade, né, de 3 meses. Então, assim, o pessoal realmente deixou de pagar. Essa que é a verdade. O que o DEMAI deveria fazer para tentar reverter essa inadimplência? Cobrar outras inadimplências, porque tem muita gente ali que está devendo muito mais tempo. Muito mais, com A gente certeza. sabe que tem grandes empreendimentos aqui em Poços de Caldas que os pagam, caras não pagam. Não pagam nada. Você entendeu? Então, assim, você quer às vezes punir o pequeno, né? E deixar o grande sem pagar. O grande sem pagar só porque a conta do grande é Mas é que eu falo, alta. Poços de Caldas já passou da hora de eleger um prefeito de Poços que não tem o rabo preso com ninguém aqui do meio econômico da cidade, para vir nos primeiros 10, 15 dias mostrar tal pessoa deve isso, tal pessoa deve aquilo. Os maiores devedores de IPTU de Poços de Caldas são as pessoas que têm mais posses em nosso município, João. Aquele que paga em dia é aquele que realmente tem 1, 2, 3 imóveis, mas aquele que tem 30, 50, 60 é o eterno financiador de financiar, de refinanciar o IPTU no município. Já passou da hora de colocarmos na cara de todos aí da imprensa quem realmente são, porque daí quando sair na rua vão se sentir envergonhados porque a pessoa vai começar a cobrar ele. Esse assunto que você está tocando aí de dívida e tudo mais, a própria vereadora Cissa, ela sempre bateu na tecla que ela é contra qualquer tipo de anistia. Por quê? Porque a anistia você está privilegiando favorecendo o mal pagador. Né? Ou seja, você está dando mais uma chance para o cara que não pagou no momento certo pagar. Né? É evidente que é uma tentativa da prefeitura recuperar ali o dinheiro, mas de qualquer forma você beneficia o Mas mal mesmo pagador. tendo anistia, informações de dentro da própria prefeitura, não é de agora não, já vem de anos e anos. Eles financiam, pagam 2, 3, não paga mais. Depois vai lá, refinancia novamente, paga 2, 3, não paga mais. Então é lamentável o que acontece no nosso município. Não tem base, é totalmente inadmissível. Por isso que a gente está repercutindo essa questão que a Cissa disse que ela é contra a anistia, simplesmente por esse detalhe. Né? Você está beneficiando o mal pagador. Depois aqui a próxima notinha é a seguinte, cafezinho. Essa aqui, hoje tem sessão, hein? Cafezinho. Teve sessão, né?
O dia seguinte à sessão ordinária em que o vereador Álvaro Canhani reclamou da falta de cafezinho foi repleta de memes nas redes sociais. Ainda que a intervenção do vereador tenha gerado piadas, acabou fazendo com que muitas pessoas falassem sério e expusessem dificuldades que o poder público enfrenta em fornecer materiais básicos para unidades municipais, como o próprio café e também o papel higiênico. Então, para quem não sabe o que aconteceu, na sessão ordinária da semana passada, né, durante ali a análise ali dos requerimentos e tudo mais, o vereador Álvaro Canhani reclamou com o presidente da mesa diretora, o Carlos Roberto de Oliveira Costa, sobre a falta de cafezinho, dizendo assim que os vereadores estavam sendo proibidos de tomar cafezinho. Aí o Carlos Roberto, presidente, explicou que não tinha nada disso, não. Era simplesmente uma medida sanitária, né, aprovada pela própria Câmara através de ato normativo lá da mesa diretora, que proibia, né, o compartilhamento de objetos em comum. Então, uma garrafa térmica é um objeto de utilização em comum, né? Você se serve, o outro se serve, tudo mais tal. E aí o vereador tal, né, com aquele jeito dele lá tal, reclamou, tudo mais. Aí ainda completou o Maurivan dizendo assim queria que se leite fosse também, salvar, né? Cafezinho com se leite, fosse né? servir o cafezinho, que era para servir leite também, né? E aí o pessoal não perdoa. Agora, né? vamos ser sinceros, né, João? Tirando a Cissa, o Paulo Tadeu, o Joaquim, Paulo Eustáquio, de vez em quando o Antônio Carlos Pereira, Gustavo também. o Gustavo Bonafé, o Marcelo Heitor, o restante Heitor, são muito fracos. Me perdoe o Álvaro Canhani, já está aí com seus 74 anos, já está na hora de dar seta para encostar, deixar pessoas mais novas, com ideias diferenciadas, agora ficar preocupado com o cafezinho. Eu não vi ele preocupado com os IPIs, tal qual a Cissa estava preocupado, eu não vi ele preocupado no contrato de R$900 mil com o Cefet e com o plano de mobilidade lá que foi feito, quando o prefeito fez aquela palhaçada toda. Eu não vi ele preocupado quando nós denunciamos aqui na Marechal Deodoro pagar um ano de aluguel de um imóvel fechado, agora ficar preocupado com um cafezinho, é vergonhoso. E hoje, no período da tarde, teve a sessão e nós achávamos que alguém poderia levar lá algumas cafeteiras, lá, algumas garrafas térmicas para fazer, mas não teve. Infelizmente, a situação econômica da população está difícil, mas se tivesse um pouquinho melhor, pode ter certeza que seria bacana levar 15 garrafinhas lá, um para cada um lá de café. Ô, Albert, eu particularmente assim, acho que o Álvaro Canhani é um cara muito legal, ele é um cara muito simpático. Excelente. Ele trata todo mundo bem. Só que assim, como político, eu acho que o Álvaro Canhani ele é a personificação do que o pessoal chama de vereador despachante. Ou seja, o que é o vereador despachante? Ele legisla com base em indicações. Então, ele pede lá para tampar o buraco na rua tal, para cortar o mato na rua tal, para fazer uma poda de árvore, para fazer aquelas miudezas já ali. Não cabe mais então, isso aí, Câmara, em primeiro lugar, ainda que faça parte ali da função legislativa, é uma atuação secundária. A função do vereador é legislar e fiscalizar. E, infelizmente, Albert, eu vou te falar outra coisa. O Álvaro Canhani, na condição de vereador de oposição, talvez ele tenha atuado apenas uma vez em todos esses mandatos dele, que foi na legislatura que o Paulo Tadeu foi o prefeito. Né? Depois, na seguinte, eu acho que ele não foi eleito. Né? Na do Paulo que ele não foi eleito, ele teve só 890 votos na época. Então, assim, então ele não foi oposição nunca em Ponte Então, o só Albert situação. Nas duas vezes que a oposição, de fato, ele não estava na o poder em posse, que foi na gestão do Paulo Tadeu e do Luiz, ele não era o vereador. Então, e depois fica reclamando que os requerimentos dos vereadores de oposição. Né? Ele está mal acostumado, porque assim, ele sempre teve ali do lado de quem da estava no situação. poder. Né? Sempre foi um vereador situacionista. Talvez, eu não sei se naquela gestão do Luiz Antônio, ele era vereador, mas até eu estou dizendo do Luiz Antônio. Estava do lado do Luiz Antônio também. Não, eu estou dizendo do Luiz Antônio, sabe por quê, Albert? Porque naquela ocasião o PSDB disputou contra o Luiz Antônio. No começo, então eu não sei se depois a composição da Câmara, ele naquela época eu não acompanhava tanto assim, eu não sei se aconteceu, mas de qualquer forma, infelizmente, a atuação legislativa do Álvaro, nesses anos todos aí como vereador, é baseada na figura do vereador despachante. Era igual o Quinha, né? Ficava na porta da prefeitura com o caminhãozinho dele lá fazendo mudança, né? Só que o Álvaro Canhani é melhor do que o Quinha. Não, claro, se compara. Sem dúvida. Mas é um despachante, da mesma forma que o então, Quinha assim, era. Fica preocupado. Então eu vou te dar um exemplo da dimensão disso que eu estou dizendo. O que um vereador despachante faz, Albert? Ele reclama que tá faltando olha só para você ver onde que eu vou chegar. Ele reclama que tem mato alto na rua, ele reclama que a rua está esburacada, ele reclama que o ônibus passou, o caminhão passou e deu trinca. Esse é um vereador despachante. É um vereador despachante. Agora, um vereador sério
É o vereador que aciona a prefeitura para reclamar que essas trincas estão sendo causadas por conta do excesso de veículos pesados, pelo adensamento populacional dos bairros, sem controle nenhum da Secretaria de Planejamento através da Prefeitura. E eu estou dizendo isso que é um caso concreto que aconteceu nessa legislatura. Foi? Né? Moradores ali do bairro Jardim Alvira Dias e depois do bairro São Benedito, do bairro Cascatinha, procuraram a Câmara Municipal através dos vereadores Cícero e Paulo Tadeu para reclamar disso. É ônibus passando, é caminhão pesado passando de construtora, né? É casas ali. A preocupação em relação é outra, né? Completamente diferente. Você entendeu? Então, assim, o Paulo Tadeu, ele não perde tempo com esse tipo de coisa. De forma alguma. Você entendeu? Até porque é uma atribuição da prefeitura, na verdade, né, Albert? É do executivo. É do executivo, né? Não é do legislativo. Logicamente que o legislativo acaba prestando um trabalho ali importante, tal, de falar onde que está. Né? Mas não é a função principal do vereador, você entendeu? Então, olha só para você ver, enquanto o Álvaro Cândido está preocupado com o buraco na rua, o Paulo Tadeu e a Cícero estão preocupados com o que está causando buraco na rua. Claro. O que está buraco causando é fácil, vai lá e rua? tampa. É veículo de caminhão, de construtora fazendo obra lá, arranha-céu, em bairro residencial. E na hora de pagar IPTU não paga. Exatamente. Para a gente encerrar aqui os comentários do Pautano, ainda nessa sequência dos comentários da sessão da semana passada, o fato é que a intervenção do experiente vereador piorou ainda mais a imagem de uma legislatura com desempenho aquém do esperado e que, mesmo com algumas ações positivas realizadas, tem sido apontada como uma das piores da história do Legislativo Municipal, onde apenas alguns poucos edis se salvam da mediocridade generalizada. O Albert citou os vereadores aí que ele acha que salvam, eu também concordo com ele. Para mim, os 5 ou 6, o resto, muito fraco. Muito fraco. Pautando não, né? Vamos ler as notícias de hoje do Jornal da Cidade. Mais uma notícia sobre a pandemia. Pesquisa para identificar os assintomáticos é iniciada em Poços, né? Então, semana passada a Prefeitura fez aquele levantamento. Semana passada não, retrasado, fez um levantamento ali para cadastrar eventuais pacientes. E agora, ontem, a Prefeitura de fato iniciou essa pesquisa, colhendo esses dados, tal, fazendo depois coleta até de sangue para testar realmente se a corretamente, pessoa é aquilo que nós cobrávamos lá atrás, né? Estão fazendo agora, antes tarde do que nunca. Exatamente. Outra notícia importante aqui da área de saúde, a Santa Casa fez uma reunião com a Irmandade, né, da Santa Casa, que é a entidade ali que tem o comando do hospital, e o diretor Ricardo Sá apresentou um balanço aí de 3 meses de gestão. Segundo a provedora Acélia, ela disse assim que se não tivesse sido tomadas essas medidas, em novembro a Santa Casa parava. Foram medidas drásticas tomadas pelo novo administrador, só que aquilo que ela colocou, se não tivesse feito, em novembro estaria de portas fechadas. E é aquilo que a gente sempre pergunta, né, João? Onde estão os administradores da Prefeitura de Poços que não verificavam aquilo que estava acontecendo na Santa Casa? Precisou trazer um cidadão de fora para poder tomar as providências e, com isso, tentar minimizar os custos por parte da Santa Casa. E tem também caso ali que o Albert até já mencionou em outras ocasiões, salários altos, né? R$8 mil, né? Aí não assessor dá, né? de imprensa. Não é assessor de imprensa, não é um outro cargo. Outro não cargo, é assessoria de imprensa. imprensa. Assessor de imprensa é o Rafael, né? Rafael. Não é o Rafael. Faz um belíssimo trabalho, quero agradecer ao Rafael. Dias atrás nós precisamos dele lá, ele correu e conseguiu resolver para nós. O Rafael, eu gostaria que ele recebesse 8 mil lá, porque ele é trabalhador. Agora, o cargo aí que o Albert está mencionando é um outro cargo, eu não sei nem... Qual que é o cargo? Qual que é o cargo? É um cargo ali de captação, até não, parece que a pessoa já foi até dispensada, né? Outra notícia importante aqui da edição de hoje, né? A vereadora Cícero Pípera foi indicada como pré-candidata a prefeita de Poços de Caldas. Bacana, acredito que a Cícero é uma pessoa que tem aí um conhecimento amplo e vasto da nossa cidade, nascida em Poços de Caldas, já é vereadora de 2º mandato, ficou fora do 3º com mais de 2.100 votos na época, em virtude do partido não ter conseguido o quociente eleitoral. E nós desejamos boa sorte a ela e tenho certeza que é uma pessoa que é dinâmica, trabalhadora e conhece a fundo os problemas de Poços de Caldas. É isso aí, a Cícero foi indicada pelo PT, né, a pré-candidata do partido. Pode ser que amanhã depois mude, né? Porque claro. a situação de pré-candidato ainda não é consolidada, não está consolidada. A gente tem, eu acho que hoje, assim, entre 9 a 10 pré-candidatos aqui em Poços, né? Eu acredito que nós vamos ter uns 6 ou 7. Eu acho que ainda vai filtrar um pouquinho mais, né? Mas ainda vai ser bastante candidato. Acho que vai ser o maior número de candidatos da história. Na eleição passada foram 6, não é isso? 5, né? 5? Acho que 5 ou 6. 6, Foram 6, né? Foi o Sérgio, o Heloísio, o Paulinho Coruminas, a Regina Sioff, o Valdemar Lemes. E a Regina Sioff. E o Ricardo Senegal. Ricardo Senegal. Né? Então foi isso aí. É verdade. Outra notícia que eu acho que até isso aqui que você queria falar no começo do programa, Albert, sobre aquela intervenção que está acontecendo ali na Avenida Irradiação. Ah, sim. Né? Maria. Na verdade não é. Maria Pereira Menezes. A Vila Maria. Viela Maria Pereira Menezes. Parabenizar o nosso grande amigo Rafael Henrique, porque foi um batalhador nesses 3 anos, 6 meses.
levou a imprensa, levou a rádio, nós tivemos lá junto com o Pautando, ele cobrando diariamente, e agora parece-me que vai sair, né, João? Vamos torcer para que tudo dê certo. Né? E o Rafael lutou tanto para a recuperação. E acabou mudando de lá. Mudou de lá. Não vai nem ver o negócio. Não, agora ele está tirando por foto, porque ele não sai de casa também em virtude da pandemia. O pessoal manda as fotos para ele e ele tem colocado na internet. E a gente não está até apresentando, resgatando por aqui, conta né? Porque o Rafael está realmente em quarentena total. Mesmo. Né? Tá com medo mesmo. Ele falou assim que o máximo que ele está fazendo é ir na padaria. Então, e olha lá, né? Um grande abraço ao Rafael, nosso grande amigo. E parabéns, Rafael. Acho que foi uma luta que você teve aí ao longo desse período e que agora está se concretizando. Essa viela aí, Albert, já foi tema, inclusive, até de reportagem na TV Postos. Foi. Né? Na IPTV, aí levou lá, falou que ia ficar pronto em tal dia, não ficou. Mas é aquilo, né, João? Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que mais tarde também. Né? Mais tarde. Pautando de hoje, Albert, aí a gente volta a repercutir a questão aí da Cissa como pré-candidata. O PT anunciou no fim de semana que a pré-candidata do partido da Prefeitura de Poços é a vereadora Cissa Opípari. Sem dúvida, dentre os nomes cogitados até o momento para a sucessão municipal, Cissa possivelmente seja o que cause mais impacto, pois traz o PT de novo à disputa com os principais pré-candidatos apresentados até o momento. Então, o PT, você lembra, né, Albert, que na semana passada a gente comentou numa das notinhas do Pautando sobre o tempo de TV, e a gente pegou lá o Sérgio Azevedo, né, tal, seria o segundo, né, o primeiro seria o Geraldo, e o PT seria o terceiro. Então, se não tinha um nome definido, poderia ser o professor Tiago Mafra, poderia ser o professor Dinei Lennon, poderia ser o advogado Lucas Chianello, né? Mas aí agora o partido decidiu ser pela Cissa. Então, assim, agora já dá para identificar que o pré-candidato do partido é a Cissa, né? A não ser que ocorra alguma reviravolta. E então, por isso que eu escrevi aqui na notinha que é um nome assim que causou mais impacto no momento que eu acho que ninguém esperava. Ao mesmo tempo que é um nome novo, Cissa acumula experiência política ao longo dos anos devido às passagens pela Secretaria Municipal de Obras, Câmara Municipal e Fundação Hemominas. Além disso, conta com um fator que nenhum outro concorrente dispõe, a militância política do PT, sabidamente a mais engajada dentre todos os partidos, o que poderá pesar decisivamente a seu favor. Após o anúncio, inclusive, a vereadora já recebeu várias manifestações positivas à sua pré-candidatura. Então a gente sabe que o PT tem uma militância política muito forte, né? A gente lembra que mais recentemente, que em 2012, na eleição municipal, o Heloísio apareceu como um azarão e aí, como se fosse ali uma corrida de turf, né, Albert? Ele chegou atropelando ali Paulinho Corominas do Geraldo e venceu a eleição, né? Com certeza. Devido à militância que o PT fez, Com certeza. Que ajudou ele a se eleger. Tráfico de influência. O vereador Paulo Tadeu apresenta hoje um pedido de informações para apurar, aspas, um eventual tráfico de influência na indicação de uma pessoa para um cargo não identificado na prefeitura, após ela ter feito um agradecimento em seu perfil pessoal no Facebook a integrantes do governo municipal. O vereador questiona se o processo de escolha teve caráter técnico ou de amizade. Vamos aguardar, né, João? Porque eu vi o pronunciamento do cidadão. Estamos aguardando aí resposta por parte do Executivo para trazermos aqui aos amigos do Pautão. E ele agradeceu o prefeito e a secretária de administração, né? Então, estranho. Nomeação, né? Mas não falou qual era o cargo. Qual era o cargo, a gente não sabe. E usou o brasão, né? Brasão da prefeitura. Promoção né? social, Promoção né? social, né? É estranho. E usou o brasão do município. Do município de Poços de Caldas. A última notinha é crédito especial. Após várias solicitações de vereadores e da própria comunidade, a prefeitura dá entrada hoje, né? Deu entrada, né? A mensagem número 16, que contém projeto de lei que prevê a abertura de crédito especial no valor de 326 mil para distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica por conta da pandemia, né? Então aí foi uma demanda apresentada por vários vereadores, a Cissa apresentou, o Mauro Ivan apresentou, o Paulo Tadeu apresentou, outros vereadores também apresentaram, se eu não me engano o Marcelo Leitor também pediu, a comunidade pediu, todo mundo pediu, né, e agora... Antes tarde do que tarde, antes né? Tarde do que demorou, mais tarde, criticamos muito e agora saiu. Porque a fome não espera, né? Então isso aí você tem que ser providenciado o quanto o mais rápido possível. Chegando ao final do programa, suas considerações finais, João? Encerramos mais uma edição do Pautando. A coluna circula de terça a sexta no formato digital, final de semana digital mais impresso, e a assinatura digital do jornal é muito barata, é apenas R$ 30 pelo trimestre, recebimento por WhatsApp ou e-mail. Um grande abraço a todos e até quinta-feira, às 20 horas, com Pautando, a versão online da coluna de batizadores do Jornal da Cidade.